Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por termos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez. E de percebermos também que isso é um privilégio que o Senhor nos dá. E muitos, ó Pai, não podem estar aqui, Senhor Deus, porque não tem nem conhecimento, Senhor Deus, da necessidade, porque ainda nem perceberam a necessidade que tem, Senhor Deus, de estarem, Senhor Deus, dominicalmente na Tua presença, clamando da Tua graça e recebendo, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Senhor, queremos pedir ao Senhor Deus, agora que a palavra vai ser exposta, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos instruir, ó Senhor, por meio dela, e que possamos, ó Pai, viver por meio dessa palavra, Pai. Que ela possa fazer diferença em nossas vidas, nos edificar, ó Senhor, transformar-nos, ó Pai, à imagem de Cristo. Que possamos olhar para a Escritura e ver nela a piedade, Senhor Deus, Teu Filho, Pai, essa piedade, Senhor Deus, que queremos para nós, ó Pai, que temos dentro de nós, ó Pai, por meio do Teu Espírito. Que esteja, Senhor Deus, sendo acrescida em nós, ó Pai, e que possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja imprimindo em nós a sua imagem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4. Versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É bom lembrar que essa epístola, juntamente com a de Tito, e levando em consideração 1 e 2 Timóteo, elas são chamadas de epístolas pastorais. E essas epístolas pastorais, elas mostram como a igreja deve funcionar. Ela fala dessas funções dos ministros na igreja, não somente dos ministros, mas de toda a igreja. E como ela deveria se portar, e nós vimos isso anteriormente no culto, quando o capítulo 2 e 3 eles falam sobre culto, e aqui nós vamos perceber que o que está por trás disso também é a perspectiva de culto aqui. E a nossa atenção tem que estar muito focada, porque é a maneira como a igreja deve andar. Se nós queremos aprender a fazer a vontade de Deus e viver nesse mundo como igreja, não só toda a Escritura, mas essas pastorais, elas nos vão mostrar coisas muito práticas, na vida cristã, no seio de uma igreja. E vimos lá Paulo falando como deve ser o procedimento conveniente no culto dos homens, das mulheres. Vimos que como a liderança da igreja deve surgir, como deve ser os homens que lideram a igreja, não somente os homens, mas nós percebemos que aquilo que a palavra de Deus fala no capítulo 3 serve para toda a igreja, e em especial aqueles que estão na liderança. E agora no capítulo 4 nós vamos ver uma situação muito interessante, que é o momento em que a apostasia, a heresia, o erro começa a surgir no meio da igreja. E aqui nesses versos nós temos a descrição dessa apostasia da fé. E eu recentemente, fazendo um estudo sobre isso, até em outra pregação, eu percebi que muitos irmãos que saem de nossas igrejas, ou vão para o mundo, ou vão para outras denominações, aí
e eu falo denominações, não denominações sérias, né? Muitos deles têm esse tipo de comportamento porque apostataram da fé. E muitas vezes nós não temos a noção disso, porque não olhamos e encaramos dessa forma. Mas aqui nós temos o retrato, a descrição dessa apostasia e a natureza sinistra em que ela se manifesta. E não só isso, aqui Paulo, de certa forma, ele retrata os falsos mestres, ele retrata também os seus seguidores e daquilo que eles estão falando que contrariam a sã doutrina. E aqui nos versos de 1 a 3, Paulo vai tratar do problema da apostasia. E eu, se conseguir, vou ficar hoje nesses 3 primeiros versos. E nos versos 4 e 5, Paulo vai falar da liberdade cristã relacionada a essas falsas doutrinas que Paulo cita aqui e que estão diretamente ligadas à liberdade cristã. Que esses mestres, esses falsos mestres, com suas falsas doutrinas, estavam impondo de uma certa forma, sobre a igreja. E é interessante que no verso anterior, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo ele traça o mistério da piedade. Ele foi resumido ali nos versos anteriores, apontando para Cristo. E no início desse capítulo nós vemos o mistério da iniquidade sendo também traçado, sendo resumido nessas linhas. E quando Paulo transmite conselhos preciosos a Timóteo sobre vários temas, agora ele mostra por que tal cuidado era necessário, porque tais conselhos eram necessários. Porque havia um perigo iminente que o Espírito Santo havia profetizado que tinha chegado, ou seja, falsos mestres com falsas doutrinas, como se essas falsas doutrinas fossem um ensino da fé, mas nós não podemos nos enganar, e Paulo descreve isso muito bem, e a palavra de Deus deixa bem claro, são ensinos de demônios, e não existe meio termo. Ou nós ensinamos a palavra de Deus, a sã doutrina, ou estamos ensinando ensinos que não são de Deus, ou seja, são carnais e demoníacos. Abra Tiago capítulo 3, verso de 13 a 15. E por isso a necessidade que nós temos de permanecer e preservar a sã doutrina. Olha o que Tiago capítulo 3, verso de 13 a 15 vai dizer. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é terrena, animal e demoníaca. Tiago está dizendo que pelos frutos se conhece uma árvore. E por mais que a aparência possa nos enganar, esses frutos não irão cair muito longe da árvore. Por mais que muitas vezes há uma imitação do Evangelho, uma caricatura do Evangelho, isso não é Evangelho. E nós vamos conhecer isso pelos seus frutos. É interessante porque Tiago ele diz aqui, aquele que seja sábio e inteligente, demonstre, a sabedoria é sempre justificada pelas suas obras. Os frutos sempre serão mostrados. E tudo aquilo que não é sã doutrina, ela é terrena, animal e demoníaca. Não existe outra definição. Tiago aqui está falando de um comportamento que tem origem em sentimentos de um coração pecaminoso, orgulhoso. E um coração pecaminoso, orgulhoso, por mais aparente que possa ser, por mais que tenha aparência de piedade, vai demonstrar
a sabedoria, a origem que está por trás. Não tem jeito. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, ideia de concepções, ideias, e vãs sutilezas, ou seja, falsidades, falsidades, assim, sutis, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Se formos olhar lá o livro de Colossenses, nós vamos perceber que Paulo está se referindo a quem? Aos judaizantes, a determinadas coisas que não estavam tão distantes do cristianismo. E é por isso que, mais adiante, lá no capítulo 2, no verso 23, no mesmo capítulo, mas no verso 23, ele vai dizer, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, quer dizer, aparência de sabedoria, mas é o culto de si mesmo, e uma falsa humildade, e um rigor ascético. O asceticismo é aquela pessoa extremamente rigorosa, eu não sei qual seria a palavra, mas purista demais, não toque naquilo, não toque naquilo, ele vai até usar esse tipo de comparação aqui, E aí diz assim, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, no entendimento aqui do que essas palavras de Paulo está dizendo, servindo apenas, ou seja, para satisfazer desejos carnais. A única coisa que isso faz é satisfazer os desejos carnais, o orgulho e a altivez no coração do homem. São aparência de sabedoria. William Hendricks faz um comentário interessante de Colossenses. Ele diz assim, Paulo repetidamente condena o orgulho pecaminoso. É o espírito altivo que precede a queda. E aí você vê lá em Provérbios capítulo 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Não somente os que na realidade andam arrogantemente ante os homens, não somente os que se exaltam na presença do Todo-Poderoso, mas também os que ocultam sua vaidade revoltante por trás de uma máscara de humildade, são uma abominação para Javé. E aí ele cita Provérbios 16, 5, abominável ao Senhor, todo arrogante coração, é evidente que não ficará impune. E você vai perceber que todo falso mestre vai apresentar essa arrogância, essa altivez, essa soberba, disfarçada de sabedoria. Calvino vai dizer que aqueles que transformam a santidade em observâncias externas obscurecem aquele culto espiritual devido a Deus, o qual é o único legítimo. E ele ainda comenta, pois vistos que os homens são naturalmente inclinados à hipocrisia, Satanás facilmente os persuade, dizendo que Deus pode ser corretamente cultuado através de cerimônias, disciplinas e coisas externas. E é interessante porque, nesse contexto, Paulo havia dado instruções com respeito ao culto. E ainda são essas coisas que estão relacionadas aqui no capítulo 4. E nós sabemos que por causa da astúcia de Satanás, em todas as épocas, há impostores que recomendam um falso culto, por meio da qual a verdadeira piedade é levada à ruína. Uma coisa interessante. Eu já ouvi algumas pessoas falando que as igrejas que estão buscando ou tendo um conhecimento da fé de uma maneira mais... A última coisa é
a se reformar é o culto. Aí você fica pensando assim, por quê? Porque a doutrina é distorcida. Se nós temos um entendimento errado da fé cristã, o nosso culto a Deus será corrompido. E é isso que o falso culto leva, a ruína da verdadeira piedade. Por isso que Paulo aqui, ele não somente adverte a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas, em todos os lugares, contra esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, que estão introduzindo um falso culto, confundindo as consciências alheias com novas leis, proibindo coisas que Deus tem declarado lícitas. E assim estão adulterando o verdadeiro culto divino e, consequentemente, corrompendo a genuína doutrina da fé. Quando nós entendemos que o culto a Deus, ele leva o crente a uma vida piedosa, quando o culto a Deus é um instrumento para a santidade de vida prática do crente, nós vamos perceber como isso é sério. Como isso é sério. E como nós precisamos estar preparados para perseverar e preservar a sã doutrina. Não somente na igreja, como instituição, mas também nas nossas vidas, individualmente. E aí o verso 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Paulo afirma que Deus, por meio do seu Espírito, está falando claramente nos últimos tempos. Ou seja, a partir desse momento, ele está nos avisando. E é muito interessante porque Deus, ele tem cuidado com a sua igreja. E o cuidado com a sua igreja é avisá-la dos perigos e pecados que os rodeiam. Matthew Henry, ele diz o seguinte a respeito disso: o Espírito nos falou expressamente de uma apostasia geral da fé em Cristo e da adoração pura em Deus. Isso deveria ocorrer nos últimos tempos, durante a dispensação cristã, porque esses são os chamados últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu e ressuscitou, ele estabeleceu os últimos dias. Nós estamos vivendo na plenitude dos tempos, aguardando agora a volta do Senhor Jesus. E é nesse tempo, é nesse período que a palavra de Deus diz que alguns irão apostatar da fé por causa de ensinos distorcidos. E aí ele continua: nas épocas seguintes da igreja, porque o mistério da iniquidade, o ministério também da iniquidade, começou a agir. E a ideia aqui é que muitos iriam abandonar a fé por causa de falsos ensinos no meio da igreja. O próprio apóstolo Paulo, há 12 anos atrás, havia falado aos presbíteros desta mesma região, porque Timóteo, a carta aqui é a Timóteo, e Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Então, há 12 anos atrás, Paulo ali, no seu ímpeto missionário, passa por aquela região e vai embora. E quando ele vai embora, ele chama os presbíteros da igreja e ele dá algumas instruções lá em Atos capítulo 20, 29 e 30, Atos 20, 29 e 30, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, o perigo vai vir de fora. E que dentre vós mesmos, e não só de fora, mas dentro da própria igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dela. Paulo está dizendo: olha, virão homens de fora e de dentro da igreja. E vocês precisam estar preparados. E como é que nós nos preparamos? Conhecendo, preservando e perseverando na sã doutrina. E pouco tempo depois, Paulo ali em Colossos também adverte contra a aceitação do erro,
suplantando a fé em Cristo por crenças e práticas ascetas. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, que nós já lemos, e os versos 16 e 19 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Uma coisa que eu gosto muito da Escritura, e que na época ali da Reforma, os homens do passado, eles tinham essa postura, não tinha esse negócio de meio termo em cima do muro. Hoje nós somos assim, né? Somos cheios de mimimi para falar das coisas. É lógico que você não vai agredir ninguém com as suas palavras, mas você pode falar a verdade, nua e crua. E era isso que esses homens faziam. E muitas vezes as palavras deles eram duras, mas eram verdadeiras. E a Escritura é assim, não tem meio termo. Ou é ou não é. Se não vem da palavra de Deus, do conhecimento da palavra, é coisa do mundo. E o mundo jaz no maligno. É coisa dos homens. E os homens estão com as suas consciências cauterizadas. Olha o que ele fala lá nos versos 16 e 19 desse mesmo capítulo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E é interessante nós percebemos que o Novo Testamento é um período de transição. A igreja está se formando. Aí você vê o apóstolo Paulo ali em Atos, fazendo voto, raspando a cabeça. Há um período de transição ali. E nesse período de transição, o povo de Deus está sendo ensinado, instruído. E essas coisas deveriam ficar para trás. E aí Paulo tem a necessidade de falar sobre essas coisas novamente, da forma como ele falou, dizendo: olha, ninguém pode julgar vocês por causa disso. E sábados aqui são as festividades, que não se limitavam somente ao dia do sábado, mas eram semanas sabáticas, anos sabáticos, coisas que eram sombras do dia do Senhor, da igreja, no Novo Testamento. E aí ele continua: tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Eu não sei se Paulo aqui está dando essa conotação, mas eu estava vendo essa palavra árbitro. E árbitro, na definição do dicionário, é alguém que é escolhido por alguém superior ou pelas partes em litígio. E olha que interessante ninguém se faça árbitro. A ideia aqui é que essa pessoa não foi escolhida por ninguém. Ela se intrometeu, ela se diz: eu vou resolver a questão. E aí, na perspectiva de quê? De uma falsa humildade, pretextando humildade e culto dos anjos, baseados em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ou seja, que ele não foi chamado por ninguém, ele foi constituído por Deus para isso, mas foi da sua própria vontade, do seu próprio alvitre. Mas o apóstolo Pedro, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 3, também fala desses homens, quando ele diz assim: tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha como a Escritura está traçando esses homens. Por isso, nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não podemos aceitar aqueles que pregam coisas erradas, erro. É lógico que você não vai sair batendo, não é literalmente, figurativamente em todo mundo, porque muitas pessoas proferem essas coisas sem saber, porque estão sendo enganadas também. Mas a questão aqui é não aceitar essas coisas, não se submeter a elas. E ele chama esses de escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E nós vamos perceber que quando Paulo fala desses falsos mestres,
Ele está dizendo, esses homens sabem o que estão fazendo. Eles são hipócritas. Eles sabem que estão conduzindo essas pessoas para a destruição, para o erro. Que o que eles falam, aquilo que eles ensinam, é mentiroso. E da mesma forma que a gente vê lá no Velho Testamento, os falsos profetas, falsos mestres, perturbando o povo de Deus, né, o povo de Israel, também nesse tempo isso vai acontecer. Eles vão sempre perturbar a igreja de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que o ensino do evangelho florescia, mas que não passaria muito tempo sem que Satanás tentasse sufocar a boa semente com ervas daninhas. E essas advertências são extremamente úteis a nós, para nós pastores e para os demais também. Para quê? Para nos prepararmos para essas coisas. E cuidadosamente prestarmos atenção à sã doutrina, nos guardando assim de sermos enganados. E aí você vê o cuidado de Deus com o seu povo, avisando dos perigos que eles vão enfrentar, prevenindo em tempo hábil do perigo que se aproxima. E você vai perceber que o inimigo possui muitos artifícios pelos quais vai nos conduzir ao erro, e ele tem estratagemas extraordinários para envolver aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mais lentos, aqueles mais negligentes. E por isso nós precisamos estar atentos com as armas que o nosso Deus nos proporciona para vencermos o inimigo. E a principal arma de todas elas é a palavra de Deus. Ele diz, apostatarão da fé. E quando Paulo fala isso, ele está se referindo aqui aos seus ouvintes. Ou seja, aqueles que são alvo da investida dos falsos mestres. E percebam, essa é uma característica. Esse homem pode estar até numa igreja verdadeira, mas a característica de um falso profeta, de um falso mestre, é levantar discípulos para si. Eu não consigo entender, mas esse é o desejo, terem pessoas debaixo do seu jugo, como se ele fosse um Deus e essas pessoas estivessem adorando a ele. E é interessante porque essa é o sentimento desses homens. Eles têm desejo de que as pessoas estejam em volta dele, olhando para ele como se fosse alguma coisa especial, alguma coisa assim. Meus discípulos, os meus servos, aqueles que me seguem, que seguem a minha doutrina. E os verdadeiros mestres, pastores, eles não estão angariando discípulos para si. Eles são instrumentos para trazerem discípulos para Cristo. Servos de Cristo, não de homens, nesse aspecto. E aqui Paulo está se referindo a essas pessoas, aos ouvintes, aqueles que são alvo da investida desses homens, que têm a necessidade de ter muitas pessoas ao seu redor. É lógico que nós, como igreja, como liderança, queremos que a igreja esteja cheia. E até um número específico, quando a igreja está grande demais, é bom dividir, é bom criar uma outra igreja. Mesmo porque você não consegue, você está disposto a pastorear uma igreja, você com uma igreja muito grande, você não consegue pastorear. E os olhos das pessoas enchem, igrejas muito grandes e tal, aquela coisa toda. Mas nós não estamos angariando pessoas para nós, nem para a nossa denominação, mas é para Cristo, para o reino de Deus. Então não interessa o número, necessariamente falando.
interessa aquilo que está sendo pregado, as vidas que estão sendo pastoreadas, aquelas pessoas que estão ouvindo, estão vivendo a partir daquilo que está sendo pregado. E aí essa palavra, quando ele diz que apostatarão da fé, é desses, dos ouvintes. Porque mais adiante ele vai se referir a esses homens como espíritos enganadores. Quando ele diz, e alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. E quando Paulo fala de espíritos enganadores, eu entendo que ele está falando dos falsos mestres ou de quem fala por meio deles. E é muito interessante você perceber isso na Escritura quando você abre Mateus capítulo 16, 22 a 23. Ali na confissão de Pedro inicialmente confessa ser o Filho de Deus e daqui a pouco ele tem um comportamento completamente contrário. E olha o que a palavra de Deus diz. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quando ele disse que queria morrer, mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda Satanás, pois tu é para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas dos homens, de Deus, e sim das dos homens. E quando lá em 1 João capítulo 4, verso 1, João diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Quando ele diz que obedecerem espíritos enganadores, ele está se referindo a esses falsos profetas, aquilo que eles estavam trazendo, e da onde vinha isso? Esses falsos mestres eram espíritos enganadores, porque não falavam pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito deste mundo, ou pelo espírito de Satanás. E aí, nesse contexto, a gente percebe que existe aí dois grupos. Não são só aqueles que divulgam ensinos ímpios que corrompem a natureza da fé, mas também não faltam ouvidos que gostam de ouvir essas coisas. E como nós gostamos... Eu conheço gente que gosta de novidade. A novidade. Eu sempre digo, não existe novidade na área teológica. Os nomes mudam. Vão mudar, mas não tem novidade. É aquilo que aconteceu lá no passado com uma outra roupagem. Então, é sempre a mesma coisa. Vai se repetindo, tomando forma diferente. E aí você tem aqueles que propagam essas coisas e esses que gostam de ir atrás dessas coisas, dessas novidades. E Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, quando ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Ele está falando dos crentes. Está falando dos crentes na igreja, ou dos supostos crentes. Eles não vão suportar ouvir doutrina. Eles não vão suportar ouvir a palavra de Deus. Porque doutrina aqui é palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus sendo exposto, a palavra de Deus sendo exposta. Mas vão se cercar de mestres porque querem ouvir aquilo que é melhor para o seu coração. Cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. É por isso que você vê muitas igrejas hoje, muitos pregadores, pregando psicologia, terapia e tal, e aquela coisa toda de você se sentir bem, e uma pregação que você se sinta bem. Não é que com a pregação você não se sinta bem, mas quando nós falamos assim, é porque a questão do pecado, do juízo, da graça e da misericórdia decorrente de todas essas coisas estão ausentes nesse tipo de pregação. É uma pregação de autoajuda, que você consegue, você faz isso. Eles sentem coceiras, querem ouvir essas coisas. Não são somente aqueles que pregam a mentira, mas as pessoas gostam de ouvir essas coisas. E se recusam a dar ouvidos
a verdade, se entregando a histórias fantasiosas, a fábulas. Como ele diz aqui, a ideia é essa. Histórias fantasiosas, histórias mirabolantes. Não querem ouvir. Não querem ouvir. Não foram treinados também para isso. O pastor Paulo estava pregando aqui, ele disse para mim assim, lá na igreja eu geralmente prego 1 hora e tal, eu acho que eu preguei isso aqui, não foi? Tal. Aí eu falei, não, foi sim, não tem problema não. Mas as pessoas não estão acostumadas a sentarem na igreja e ouvirem o ministro pregando 1 hora, 50 minutos. Não estão acostumados, não foram acostumados. E aí o culto é aquela coisa, aí canta um, canta outro, aí tem um louvor aqui, tem um louvor lá, aí faz assim, faz assado. Você pouco vê a Escritura sendo lida. Pouco você vê a Escritura sendo aberta, sendo exposta. E aí aquele culto, e canta, e fala, e aí vem o pregador e 5 minutos, 10 minutos. E as pessoas amam essas coisas. Estão ali, dominicalmente, continuam. Aplaudem nos seus corações. Por quê? Porque elas querem essas coisas. Elas querem. Elas estão dando ouvido. Não somente são esses que falam mentira, mas elas querem ouvir essas coisas. Matthew Henry diz o seguinte a respeito disso. Um dos grandes exemplos da apostasia, ou seja, dar ouvido a doutrinas de demônios ou referentes a demônios, isto é, essas doutrinas que ensinam a adoração de santos e anjos, como uma espécie de deidade entre o Deus imortal e os homens mortais. Esses que os pagãos chamavam de demônios e o adoravam de acordo com essa noção. Ora, isso claramente harmoniza com a Igreja de Roma e foi um dos primeiros passos em direção a essa grande apostasia, a colocação dos mártires em um relicário, pagando honras divinas a eles, erigindo altares, queimando incenso, consagrando imagens e templos e fazendo orações e louvores em honra aos santos que partiram. Essa adoração a demônios é o paganismo revivido, a imagem da primeira besta. Matthew Henry está falando do catolicismo romano. E nós não podemos perder de vista que esse tipo de cristianismo professado pelo catolicismo romano é apóstata. Eles nos chamam de apóstata, mas apóstatas são eles. E tem muitos crentes aí que estão ouvindo mensagens católicas, sendo doutrinados, por padres ou outras pessoas do meio católico que estão fazendo proselitismo no meio cristão. Mas não é só isso. A gente não pode se enganar que muitas seitas evangélicas têm surgido até mesmo dentro do âmbito reformado. E por incrível que pareça, são extremamente legalistas. Eles estão andando pelas mesmas veredas. E Calvino, quando fala desses falsos mestres em seu comentário, ele diz que esses homens estão inventando um culto divino pervertido para a satisfação dos seus egos. E essa é uma grande verdade. Toda vez que no culto nós inserimos determinadas coisas que não têm respaldo bíblico, que o princípio regulador do culto não prescreve, nós estamos querendo satisfazer os nossos egos. E aí chega-se ao ponto de proibir o uso de coisas que são saudáveis, que Deus permitiu, e essas pessoas se tornam mestres da consciência alheia. E quando o culto divino é contaminado com tais corrupções, a doutrina da fé é também completamente corrompida. Então, logo a pureza do culto é pervertida, não permanece nada de pé, nada íntegro ou saudável, e a fé é completamente
arruinada. É só você olhar na televisão e ver cultos de determinadas igrejas por aí. E o pior não é isso. Infelizmente, em igrejas como a nossa, igrejas históricas, que supostamente tem uma tradição bíblica, onde a palavra de Deus é autoridade, tem se tornado semelhante ao que nós estamos vendo por aí. E de mais bizarro a gente pode observar. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, além de traçar isso, ele vai mostrar como isso é feito. Quando ele diz assim: a obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí ele está traçando esses homens, esses falsos mestres. A hipocrisia, a falsidade, a dissimulação dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Matthew Henry comenta sobre a estratégia desses homens quando diz assim: primeiro, por meio da hipocrisia daqueles que falam mentiras, os agentes emissários de Satanás que promovem essas ilusões por mentiras e falsificações e milagres simulados. E também isso é feito pela hipocrisia deles, professando honra a Cristo. E, no entanto, ao mesmo tempo, lutando contra todos os seus oficiais ungidos e corrompendo e profanando todas as suas ordenanças. Isso também diz respeito à hipocrisia daqueles que têm cauterizado a sua própria consciência, que estão completamente perdidos desde os primeiros princípios da virtude e honestidade moral. Parece patético, mas é a realidade. Eles estão professando honra a Cristo, mas estão desprezando aqueles que são instrumentos dele, aqueles que representam Cristo no meio da igreja. Calvino comenta que essa hipocrisia que Paulo fala aqui está relacionada à doutrina que substitui o culto espiritual de Deus por gesticulações corporais, adulterando sua genuína pureza. E nisso ele inclui todos os métodos inventados pelo homem para apaziguar a Deus ou obter o seu favor. E para esses, ele diz que todos que estão introduzindo uma santidade forjada agem em imitação ao diabo, porquanto Deus jamais será adorado corretamente por meio de ritos. E por que isso? Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é interessante porque Calvino, quando faz esse comentário, ele se refere às práticas católicas. Perceba que, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o culto católico ele é extremamente visual. Extremamente visual, chamando a atenção completamente aos sentidos. E nós vamos perceber que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E ele vai dizer que um culto assim, João Calvino vai dizer que um culto assim é uma medicina inútil, por meio do qual os hipócritas tentam aliviar suas dores. Um curativo sobre o qual as más consciências ocultam feridas sem qualquer valia, a não ser para agravar ainda mais a sua própria ruína. E é tão interessante isso, porque quanto mais distante na nossa vida prática nós estamos de uma vida de piedade, mais nos agarramos a essas coisas que são visíveis. A dias, datas, cerimônias. E aí nós olhamos
para a nossa realidade. E aí vamos perguntar assim, como é que tem sido o culto de muitas igrejas evangélicas? Em que as pessoas vão lá lançando as suas mágoas, buscando alívio, e esse alívio parece que aliena a pessoa da própria realidade dela, e esses cultos servem mais como uma terapia para o ego do que um culto a Deus. E eu não estou dizendo de igrejas evangélicas ou seitas evangélicas, estou falando das nossas igrejas. Porque muitas vezes está acontecendo dentro da nossa casa. Porque somos levados pelo que vemos ao nosso redor. Vamos fazer assim para chamar mais gente. Nós precisamos impactar as pessoas desse mundo. Venha participar de uma convivência cristã. E outras coisas mais. Chamando os homens para a igreja, aquilo que eles têm no mundo. Mas lembra o que eu falei no domingo passado? A igreja é o único lugar em que a palavra é pregada. Se essa palavra for tirada daqui, as pessoas morrerão de sede. Então nós precisamos preencher o nosso culto com a palavra, com a leitura da palavra, com a pregação, com a exposição da palavra, porque esse é o único lugar em que você vai ouvir isso, e da forma como você vai ouvir aqui. E se nós tiramos isso, se Deus está tirando isso do mundo, é porque o juízo dele está próximo. Mas nós não queremos ser aqueles em que o juízo de Deus se manifesta, mas que sim a sua graça. Então vamos perseverar na fé, vamos perseverar na sã doutrina. Mas Paulo continua caracterizando esses homens. Esses ensinos vêm de hipócritas que falam mentiras e que têm a mente cauterizada. Paulo diz que esses homens têm a mente cauterizada, ou seja, estão insensíveis em relação ao pecado, removendo de si qualquer tipo de reprovação por meio da consciência. E não tem como dizer que o homem, por mais que ele não conheça o Evangelho, ele é tocado por um senso de santidade ou um senso de pureza que é intrínseco à sua natureza. Não porque ele é puro, mas porque ele tem uma semente religiosa. Então ele tem em si aquilo que é certo e que é errado. O homem sempre vai procurar cultuar um Deus. E são essas coisas que vão mostrar a necessidade que ele tem de uma vida espiritual íntegra, de buscar ao Senhor, mesmo que ele não saiba disso. E por mais que seja um homem destituído de qualquer conhecimento do bem, ele tem em si essa consciência. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quando o homem entra nesse âmbito religioso e começa a pregar aquilo que é falso, até porque foi criada essa falsidade, ele começa a ver uma realidade que não bate. Ele começa a ver alguma coisa que está errado. Aquilo que ele faz com aquilo que a sua consciência diz que ele não pode fazer. E todos aqueles que vivem no erro e no engano têm esse tipo de entendimento. Por mais que sejam completamente cegos com relação ao Evangelho. Por isso que diz que a mente desses homens foi cauterizada. E Paulo está falando aqui, não somente daqueles que vêm de fora, mas daqueles que estão dentro.
como ele fala em Atos capítulo 20, na narrativa de Lucas. E mesmo dentro surgirão homens pervertendo a verdade. Ninguém permanece no erro cego todo o tempo. Ele vai ter um momento de sanidade, onde ele vai perceber. Eu não estou falando do evangelho em si, eu estou falando do erro em que ele se encontra, daquilo que ele prega, das heresias e das mentiras que ele traça. E principalmente o que nós vemos hoje, claramente você vê isso, pessoas que você olha assim, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele está enganando para se aproveitar das pessoas. É muito nítido isso para muitos de nós. Por isso que a consciência deles está cauterizada. Porque eles argumentam constantemente com a consciência, rejeitando as suas advertências e abafando o som de sua campainha. E aí ele chega ao ponto de a consciência já não mais o molestar, ela não mais o incomoda. Não que ela não fale, mas não incomoda. É como se você tem uma pessoa que você gosta, aí a pessoa reprova você, e por mais que você não concorde com o que aquela pessoa diz, você fica triste, porque você gosta daquela pessoa, e aquela pessoa disse que você fez alguma coisa que você não gostou, aquilo incomoda você. Mas a ideia aqui é de que você não liga mais. Ela está ali, ela está falando, e aquilo não faz diferença. Aquela pessoa é indiferente. É isso. A consciência cauterizada é isso. Já não incomoda mais. Por ter entristecido o Espírito Santo, ele foi levado a resistir, e resistindo, o apagou de si. E por meio da sua rebelião, obstinação, a sua consciência agora está amortecida. Isso de forma permanente, ela não mais o incomoda, ele não se importa mais com a sua consciência. E um exemplo disso é, na Escritura, um dos exemplos, Balaão. Abra aí Números capítulo 22. Nós vamos ver aqui um homem com a consciência amortecida. O capítulo 22 vai traçar essa realidade. Lá no verso 12 diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem com eles, amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E por mais que Balaão seja um incógnita na Escritura, a Escritura não fala muito sobre ele, ele era alguém que tinha acesso à presença de Deus. O verso 19: agora, pois, rogo-vos que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O Senhor disse para ele: não vai com eles. E ele insiste: fica aí mais um pouco, pode ser que eu mude aí, a vontade de Deus e tal, Olha o que o verso 21 a 23 vai nos dizer. Balaão foi contrário àquilo que Deus falou para ele. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta do anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Agora no verso 32, então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, e eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Abra Números 25, versos de 1 a 3. Perceba aqui que Balaão resiste ao Senhor. O Senhor disse para ele não ir, e ele fez tudo para ir. A jumenta dele
percebeu que tinha um anjo ali impedindo o caminho dele. E é interessante que na cultura mesopotâmica, quando os animais agiam dessa forma, eles entendiam que alguma divindade, alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Eles completamente cegos ali, até mesmo dentro da própria cultura dele. Olha que Números 25, versos de 1 a 3 diz: habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo começou e inclinou-se aos deuses dela, juntando-se a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eles foram incitados por Balaão. Abra 2 Pedro, capítulo 2, verso 15. Balaão não conseguiu o seu intento. Mas o que ele fez? Ele foi astuto. Eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, então vou fazer que o povo de Deus amaldiçoe si mesmo. Então ele os incitou ao pecado. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, verso 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Abra agora no último texto, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Olha o que ele diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? Números 25, de 1 a 3, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão não teve constrangimento nenhum em levar os filhos de Deus ao pecado. Ele não teve temor a Deus, nem temor de Deus. Sua consciência estava amortecida pelo pecado, cega pelo prêmio que iria receber. Por isso, e é o que muitas vezes está acontecendo no meio do povo de Deus. Os seus líderes estão cegos pelo prêmio e estão levando muitas vidas ao pecado. E a gente percebe que antes de poderem se afastar da fé e atrair outros para o seu lado, esses falsos mestres precisam ser endurecidos e suas consciências cauterizadas como a de Balaão. Ele não teve pudor algum de fazer o povo de Deus cair, para que a ira de Deus viesse sobre eles, por puro desejo de tirar vantagem. Ele amorteceu completamente a sua consciência. É isso que Paulo fala aqui. Tem a mente cauterizada. E um sinal desse afastamento é quando as pessoas estão sendo afastadas da fé por esses homens que estão ordenando o que Deus proibiu, tal como adoração a santos, ou anjos ou demônios, e proibindo o que Deus permitiu ou ordenou, como casamentos. E aí, mais uma vez, citando a Igreja Católica. E não só a Igreja Católica. Nós vemos muitas seitas evangélicas, ou sei lá o quê, que tem essa mesma perspectiva. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de continuar, mas acho que vou me estender muito. Mas eu gostaria de concluir com uma advertência. A falsa doutrina leva a uma falsa adoração.
E por isso nós devemos ter cuidado em preservar e perseverar na sã doutrina, pois a sua falta conduz à apostasia. Nós vamos perceber que toda distorção da verdade, erro, heresia, vai provir de um coração corrompido, desprovido de entendimento, ou do próprio Satanás. E que o verdadeiro culto é obscurecido quando a santidade é confundida com usos e costumes, regras e cerimônias. Que o Senhor esteja tendo misericórdia da sua igreja e nos dando devido entendimento para quando estivermos diante dessas coisas, identificarmos e fugirmos, e não sermos levados. E o remédio para isso é o conhecimento da palavra de Deus. Por isso Paulo diz ali àqueles irmãos de Éfeso: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu apresentei para vocês todo o desígnio de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Pai, em tempos como esse, Senhor, esteja, Senhor, guardando e protegendo a sua igreja. Quando vemos no meio do povo de Deus, até mesmo entre pastores, homens que estão pregando o Evangelho, que se assemelha a ideologias marxistas, em concepções, ó Senhor Deus, completamente humanistas, ó Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, Pai. Porque nós não podemos aceitar e nem abraçar, receber essas coisas no nosso meio. Porque elas representam, Senhor, o que existe de pior no ser humano. Porque a sua origem está no próprio inimigo, no próprio diabo, no sedutor das almas dos homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos sustentando na sua palavra e nos dando pleno conhecimento em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de chamar os presbíteros aqui